Dia 20 de janeiro de 1996, aconteceu um incidente em Varginha que parou o Brasil. A história foi tão estranha que até mesmo redes de TV internacionais vieram pesquisar de forma massiva o caso, que é no mínimo estranho. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. Irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Só que o ponto principal que fez aumentar a curiosidade em torno desse caso ao longo desses 30 anos é a tentativa das autoridades de abafar o caso. E por que disso? Os militares ouvidos negaram ter falado com os ufólogos. O Corpo de Bombeiros não permitiu filmagens. Os soldados comentaram que o capitão Alvarenga foi punido depois de dar entrevista ao Fantástico. Nessa pesquisa aqui que fizemos, vamos mostrar aqui para vocês os pontos mais importantes dessa história e como que ao longo desses 30 anos foram surgindo informações e evidências tão relevantes que tá ficando cada vez mais difícil esconder ou abafar o que realmente aconteceu naquele início de ano no sul de Minas Gerais. Vamos mostrar aqui relatos e evidências impressionantes, desde o controlador de voo que confirma a presença de americanos no dia do ocorrido. Está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né, que é a Força Aérea Americana. Apareceu a Torre Campinas ligando pra gente, solicitando autorização de 2 helicópteros da Força Aérea pra Varginha. Como o médico que afirma ter tratado de uma estranha criatura no hospital regional. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. Incidente em Varginha, 30 anos do caso mais misterioso do Brasil. Tudo começou quando as 3 meninas apareceram no Fantástico aterrorizadas, dando os seus relatos, afirmando que viram uma criatura assustadora. Eram 5 meninas, né, 3 e mais 3. Aí de repente, assim, nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha. Quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, tinha de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem. Tinha chifres, a pele marrom, parecendo que passou com um óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Depois de explodir aí essa matéria em rede nacional, inúmeros investigadores correram pro sul de Minas Gerais para coletar mais informações. Hoje, cerca de 30 anos depois, o quebra-cabeças do caso se mostra muito complexo e os relatos de policiais, médicos, membros do Exército e do Corpo de Bombeiros que surgiram aí com o tempo reforçam a ideia de que realmente alguma coisa relevante aconteceu naquele fatídico dia 20 de janeiro. Vamos agora falar de fatos e não apenas de relatos. O primeiro fato estranho foi a presença massiva de caminhões do exército naquele dia, na pequena e pacata cidade, que pode ser confirmada por qualquer morador da época. E isso não era normal, aquela movimentação toda. E não são só os relatos, essa presença militar tem a confirmação por matérias jornalísticas da época, veja só aí. Estava chovendo muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Ou seja, o exército teve presente sim naqueles dias, disso não tem como negar. O segundo fato é o relato de moradores do Jardim Andere, que precisaram chamar o corpo de bombeiros e a polícia para capturar algumas criaturas estranhas que apareceram na mata perto do bairro. Lugar muito próximo ao terreno que as meninas viram a tal da criatura. Sou bombeiro militar de Minas Gerais. Em Varginha. No dia 20, na passagem do serviço, 15 para as 8 da manhã, entrou um chamado que era para capturar um bicho no mato. Passaram um rádio, disse que o bicho tinha entrado por mata dentro, conseguiram capturar o bicho, e nisso o caminhão do exército já estava lá no local. Não sei quem que comunicou a eles, mas já estava lá no local. Eu já estava sabendo do que se tratava, e já estava no caminhão do exército. Estava na rede com o Zé dentro de uma caixa. Tinha mais oficiais lá perto, né? Tinha oficial do exército também. Estava sujo, assim, a pedra era... Parecia que tinha graxa viscosa, pele viscosa. Era um marrom, era um marrom, assim, cor de sujeira, né? Cabeça grande, braço fino, barrigudo, né? Assim, espantado. Pelo que eu vi o tenente, a fisionomia dele, o jeito dele, eu acho que ele sabe de muita coisa. E o meu comandante ainda me levou a uma missão secreta. Quem está tomando cadeia é o capitão Alvarenga, pela entrevista que deu para o Fantástico. Não podia dar dia da entrevista nenhuma. O caminhão estava saindo, o caminhão da ESA do Exército estava saindo. Ele falou para mim, Zé, missão secreta.
Depois de todas essas ocorrências e registros por imagens da massiva presença militar na cidade, além do relato assustador das meninas lá em rede nacional, o exército não podia mais ficar calado. Alguma explicação tinha que ser dada à imprensa. Mas olha só o que esse major aí disse ao Discovery Channel. No desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Essas alegações ridículas do Major Causa viralizaram, porque obviamente essa declaração não foi boa o suficiente para enganar a imprensa e a opinião pública do porquê da forte presença militar naquele dia. Só que é estranho que sempre que abordados pela imprensa, os militares ficavam irritados. Olha aí a reação do General Lima. Trabalhando em prol do exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quê? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos? Eu tenho que provar. Tudo que eu tinha a dizer, eu digo. Ou seja, com esse compilado aí de declarações, podemos perceber que, ou nos dá a entender, uma clara tentativa de desviar o foco dos reais acontecimentos ou espalhar uma espécie de desinformação. Mas por que disso? Essa é a questão que faz todo mundo ficar cada dia mais curioso em cima desse caso. O porquê dessa tentativa a todo custo de abafar o caso. O terceiro fato que chama muito a atenção foi o falecimento de um policial militar de apenas 23 anos, sob circunstâncias muito estranhas, que de acordo com investigadores do caso, supostamente capturou com as próprias mãos uma das criaturas, sem um preparo prévio. Ele não usou luvas nem roupas específicas para sua segurança. O laudo apontou a causa-mortes como infecção generalizada. O médico responsável que atendeu o policial, o Dr. Cesário Furtado, afirmou que de um dia para o outro o paciente piorou muito rápido em um caso de infecção estranho e muito raro. No dia, na véspera, ele pegou. Ele tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina, que você já vinha evoluindo, foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, é que duas infecções, é muito raro ter duas infecções com duas bactérias. Uma no pulmão e uma rim, diferentes. Ele não tinha nenhum precedente, mas nenhum mesmo. Então esse aqui é o segredo a ser desvendado. O legista que fez a autópsia no corpo do policial, o Dr. João Giannini, estranhou o caso e disse que nunca viu um pequeno ferimento na axila causar septicemia ou infecção generalizada. Não encontrei nada, nem situações cardíacas, nada de especial. Me surpreende, no caso, é que depois de 50 mil autópsias que eu fiz da vida, eu nunca vi furúnculo da septicemia. Aí eu nunca vi. Eu não sei explicar um furúnculo dando septicemia. Certo? Um fato que sempre era dito no boca a boca, mas com o tempo ficou meio jogado de lado nessa história, foi a presença dos americanos nos dias do ocorrido, mas que nunca foi muito explorado. Até que, recentemente, um controlador de voo que trabalhava no Aeroporto Internacional de Viracopos, quando tudo aconteceu, contou em uma live sobre o pouso de um avião da USAF, que é a Força Aérea dos Estados Unidos, e que helicópteros da Força Aérea Brasileira vieram buscá-los com destino a Varginha. Esse caso daqui, tentaram muito banalizar. Então nós tivemos em janeiro de 96. E esse eu estava trabalhando também. Mas neste dia, eu trabalhando lá, nós tivemos a formação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá. Um dos controladores de voo, que se eu não me engano era o Tânia, ele chegou, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo 48 horas antes para autorizar ela a entrar na nossa área. Um avoém, tem um avoém. E eu fui lá procurar na minha pasta, não tinha avoém nenhum. E é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não pode efetuar desvios, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela defesa aérea, né? Entrou um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Aí ele falou assim, Félix, está entrando aí uma aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o avoém aí, então deixa entrar aqui. Isso daí foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro, né? Se eu não me engano. Ele pousou em Campinas, não veio nem para São Paulo, Congonhas. O curioso começou a acontecer a partir daí. Daqui a pouco passou, eu acho que não deu 15 minutos, a Torre Campinas ligando pra gente, solicitando autorização de 2 helicópteros da Força Aérea para Varginha. Aí saíram esses 2 helicópteros, 2 SH-1D, saíram de Campinas, que provavelmente já estavam esperando lá, porque eles não são sediados ali, né? E foram para Varginha. De Varginha, eles ficaram lá um tempo, voltaram, eu não consigo nem lembrar do tempo que ele ficou lá, mas porque na época não chamava tanta atenção. Saíram de Varginha, voltaram para Campinas, em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos, né? Só um parênteses aqui para deixar claro uma coisa.
que estamos analisando aqui nesse vídeo são os fatos concretos, aquilo que a gente tem de evidência real do que é falado na internet. Até agora não falamos de ET, nave espacial, nem nada do tipo. Estamos falando aqui de evidências concretas e reais, que evidenciam que realmente alguma coisa estranha ou fora do comum aconteceu nessa cidade no período em torno ali do dia 20 de janeiro de 1996. São informações importantes que corroboram na narrativa descrita por investigadores. São como peças centrais de um quebra-cabeças e a partir delas você ramifica a história. O quinto fato relevante do caso Varginha foi a presença do exército no hospital da cidade, causando um transtorno ali no atendimento e, de acordo com os relatos de enfermeiras e pacientes, nesse dia os militares isolaram uma ala médica que supostamente seria para tratar ou fazer um curativo em uma das criaturas capturadas pelos militares. E a partir desse fato, recentemente surge o que talvez seja o relato mais importante e fascinante de todos que já surgiram até o momento. A recente entrevista concedida pelo médico neurocirurgião Ítalo Venturelli, que afirma ter tratado ou feito uma cirurgia em uma estranha criatura não humana trazida pelos militares do Exército Brasileiro ao hospital regional na data dos acontecimentos. Que a gente quer dinheiro, que a gente quer... Por que falou agora? Porque agora dá, né? Quando vocês começaram a conversar comigo, uma bela hora com ele eu resolvi falar. Falei, deixa eu falar, se der problema deu. Se eu falasse na época, neuro já é meio doido, né? Cuida de louco, né? Se eu começasse a falar tudo que eu estava pensando, eu era diretor dos 3 hospitais. Mas depois eu adoeci, tive câncer de próstata, melhorei. E quando vocês chegaram com vocês, eu tive confiança de falar. Era um alien, sem dúvida. No question. Eu não pedi para ver, deixa eu ver. Achei interessante, mas na hora eu não tinha entendido toda a repercussão que daria. Eu olhei de novo com atenção, mas eu olhei com o olhar médico, não com o olhar sociológico. Pode acreditar, pode não acreditar, mas para mim foi muito importante ver. Esses são apenas alguns dos fatos mais relevantes do caso Varginha, que de alguma forma são fortalecidos por relatos de pessoas que participaram direta ou indiretamente dos avistamentos e investigações. Mas existe alguma conclusão para tudo isso? Bom, infelizmente ainda não, mas o que não podemos negar é que alguma coisa anormal ou fora do comum aconteceu na cidade naquele dia 20. E isso todos são unânimes, algo diferente realmente aconteceu. Agora, o que foi ainda fica em aberto. Obviamente temos os relatos de que criaturas estranhas foram vistas, capturadas e tratadas, sendo os relatos mais impressionantes os das meninas e o do médico. Mas quando falamos de origem aí dessas criaturas e para onde foram levadas, aí sim existe muita divergência, com inúmeras opiniões diferentes entre especialistas e investigadores desse curioso caso. Mas parece que mesmo depois de 30 anos ainda existem muitas peças faltando aí dentro desse quebra-cabeça. Inclusive há relatos sobre a existência de uma tal fita do ET, que alguns afirmam que viram o VHS, e que tanto médicos que trataram da criatura quanto os militares gravaram um vídeo naquele dia com suas câmeras. Mas se existem realmente onde foram parar essas gravações ainda continua um grande mistério. Mesmo depois do diretor de filmes norte-americano James Fox oferecer cerca de $200 mil para que o detentor dessa fita revelasse o conteúdo, ninguém se pronunciou além dos charlatões. Aí assim fica difícil saber se esse VHS realmente existe de verdade. Mas qual a sua opinião sobre esse caso? Para que lado você pende nessa discussão que parece não ter fim? Você é mais cético? Acha que tudo não passa de mentira e todos estão inventando historinha e lenda urbana? Ou acha que realmente aconteceu alguma coisa estranha no dia 20 de janeiro de 1996? Mas que talvez nunca vamos conseguir explicar de onde aquelas criaturas estranhas vieram. De qual lado você fica nesse debate? Comenta sua opinião aí e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho aqui na plataforma. Então, dá essa forcinha aí pra gente. E lógico, segue as nossas redes sociais para ver mais casos interessantes e curiosos como esse. Um grande abraço para você que ficou aí até o final e até o próximo vídeo.